Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de neurociência na escola. Então, assistiu lá os vídeos que eu selecionei para você que estão lá no link da bio? Se não assistiu, vai lá assistir e depois vem assistir essa aula ou assiste depois, não tem problema. O importante é que você possa fazer um link desses vídeos que eu selecionei e da aula de hoje, que é para você notar como que funciona uma pedagogia baseada em evidências e não em ideias como uma educação neurológica ou uma pedagogia neurocientífica. A questão é como funciona uma pedagogia baseada em evidências. E é sobre isso o vídeo de hoje, que na verdade é uma aula que eu preparei para você. Para te mostrar essa diferença entre neuromitos, entre ideias de uma pedagogia nova, de uma pedagogia de que nós temos que abandonar tudo que nós aprendemos na pedagogia, porque a neurociência vem agora com outras novidades e que tudo aquilo que a gente fez perde o sentido. Eu trouxe um artigo científico para você hoje, muito interessante. É um experimento que foi realizado com crianças de 4 anos que ainda não sabiam ler nem escrever, mas que tinham contato com essa representação gráfica da palavra. Tinha acesso, eram expostas a livros, revistas, né? Ou enfim, material escrito. E esse artigo é muito interessante porque ele analisa e traz resultados e traz evidências de uma prática que é muito comum na escola, principalmente na escola de educação infantil, bem antes das crianças já terem atingido aquele nível alfabético, ou seja, o domínio, né, da correspondência letra som, grafema, fonema. Então vamos lá, esse é o artigo, foi feito na Universidade, na Washington University, nos Estados Unidos. Esse artigo ele partiu de outros 2 trabalhos. Então, olha só, vamos começar lá do comecinho. Vamos nos situar aqui sobre o assunto desse artigo. Na educação infantil, antes mesmo das crianças aprenderem a ler, antes delas estarem alfabetizadas, as professoras já trabalham muito com o nome próprio. Isso já é muito antigo na prática pedagógica. Eu me lembro lá na escola, eu fiquei super feliz, né, de aprender a escrever meu nome, de identificar, antes mesmo de escrever, até de identificar o meu nome na hora da chamada, né, que a gente ficava em rodinha e cada um tinha que levantar e pegar o seu nome, né, que estava numa ficha e colocar lá no quadro das crianças presentes, ou então de encontrar o seu nome numa mesa onde estavam diversos objetos e o nome estava associado a um objeto, ou o seu nome na cadeirinha. Eu me lembro muito bem que nas nossas cadeirinhas tinha o nosso nome. Né? No lugar da mesa também onde a gente sentava tinha o nosso nome. Então já existe essa preocupação há muito tempo de ensinar muito cedo para as crianças o reconhecimento do nome próprio. Com o construtivismo, isso aumentou, isso tomou uma proporção muito maior com os trabalhos de Emília Ferreira e Anna Teberoski. Vou deixar aqui embaixo também essa referência para você. No livro A Psicogênese da Língua Escrita. Essas 2 pesquisadoras que desenvolveram um trabalho muito interessante, que gerou diversos trabalhos depois, uma linha pedagógica, né? Uma linha de alfabetização, que não vamos entrar aqui no mérito da questão, nas críticas que se faz, mas vamos analisar hoje um aspecto que se tornou muito importante e muito relevante a partir dos trabalhos dessas 2 pesquisadoras. Uma prática que já existia, mas que tomou
uma proporção muito maior, que é essa de usar o nome próprio como um gatilho para a aprendizagem da escrita, da língua escrita. Mas será que essa prática pedagógica funciona mesmo? Será que ela traz benefícios para a educação? Será que ela traz benefícios para a aprendizagem dessas crianças? Foi isso que esse grupo de pesquisadores lá da Washington University fizeram. Foi essa a pergunta. Será que isso faz sentido? Será que é bom mesmo gastar tempo e tanta energia nessa tarefa de ensinar o nome próprio? E isso vai ter algum benefício, ou isso é perda de tempo e as professoras poderiam estar fazendo outras coisas, utilizando outras estratégias mais apropriadas, mais adequadas, mais eficazes? Se você trabalha na educação infantil, se você é uma professora que trabalha com alfabetização, com crianças aí nesse período de 4 a 7 anos, você já se fez essa pergunta? Se esse aprendizado do nome próprio tem algum efeito sobre a aprendizagem das crianças, né, nesse processo de alfabetização? Se ele tem algum impacto? Se esse tempo que você gasta com essa aprendizagem, ele traz frutos para a própria aprendizagem da linguagem escrita, da própria alfabetização daquelas crianças? Então, é esse o desafio de uma educação baseada em evidências. Nós não somos cientistas, nós somos educadores, nós não estamos fazendo experimentos na sala de aula, embora muitos digam que a sala de aula é um laboratório, mas nós não estamos fazendo experimentos com aquelas crianças. Nós não podemos fazer isso. Um experimento, para ser feito, ele precisa de um reconhecimento, de uma autorização de um comitê de ética. Bom, nós não somos cientistas, nós não estamos fazendo experimentos com os nossos alunos, e é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas práticas, procurar evidências para que a gente não fique fazendo esses experimentos, para que a gente não fique nessa metodologia do ensaio e erro com os nossos alunos. Então, é por isso que essas perguntas são importantes que a gente se faça diante de qualquer metodologia, diante de qualquer prática pedagógica. E nos acostumar a fazer perguntas para as nossas práticas, sejam elas antigas. Será que eu estou fazendo isso porque sempre foi feito assim? Ou será que existem evidências de que isso funciona? Será que existem evidências de que isso funciona? Será que eu não estou gastando tempo à toa? Por que eu estou fazendo isso com os meus alunos? Isso traz resultados? Isso traz o resultado que eu desejo? Então foi por isso que esses pesquisadores iniciaram esse trabalho que eu estou apresentando aqui hoje para você, para saber se essa prática pedagógica de ensinar o nome próprio para as crianças, né, realmente traz algum benefício para o processo de alfabetização dessas crianças. E então, eles foram buscar na literatura se outros cientistas já haviam se feito essa pergunta. Eles foram buscar na literatura respostas a essa pergunta. E é exatamente o que nós precisamos fazer como educadores. Não realizar os experimentos em si, com as nossas crianças na sala de aula, mas buscar na literatura científica o que os cientistas já descobriram sobre esse assunto. É assim que funciona uma pedagogia baseada em evidências, buscando respostas na ciência, naquilo que os cientistas já descobriram sobre o assunto. Então,
veja bem, um grupo de cientistas também faz isso. Ele vai buscar primeiro na literatura o que já se sabe sobre aquele assunto. E eles encontraram coisas muito interessantes, muitos cientistas já se fizeram essa pergunta e muitos já estão buscando respostas, fazendo experimentos. E esse grupo, desse trabalho que eu estou apresentando hoje, da Washington University, eles encontraram resultados diferentes para a mesma pergunta. Um grupo de cientistas numa universidade da Holanda encontrou que esse ensino do nome próprio é importante para que as crianças consigam usar os sons das letras do seu próprio nome em outras palavras. Então, a consciência fonológica, né, a capacidade de reconhecer os sons das letras em outras palavras para as crianças holandesas, fica mais fácil se naquela palavra tem a primeira letra do seu nome, por exemplo. Tá? Então, a primeira letra do nome, os cientistas já descobriram que ela é muito importante para que a criança acerte ou reconheça, encontre essa letra lá em outra palavra. Então, ajuda no processo de alfabetização, de consciência fonológica. Mas um outro grupo de cientistas descobriu que não tinha nenhuma influência. A aprendizagem do nome próprio de um grupo de crianças nos Estados Unidos, de língua inglesa, não mostrou esse mesmo resultado, mostrou que as crianças de língua inglesa não utilizavam esse conhecimento sobre o seu próprio nome no reconhecimento dos sons das letras de outras palavras. Então, esse conhecimento do nome próprio não tinha nenhuma influência nessa sua capacidade de soletrar fonologicamente, de reconhecer os sons das letras em outras palavras. E aí fica a questão: em quem acreditar? Em qual grupo de pesquisa acreditar? Eles fizeram um mesmo experimento e tiveram resultados diferentes. O que pode ter causado essa diferença de resultados? Então, é outra pergunta que nós, educadores, precisamos aprender a nos fazer. Porque uma pedagogia baseada em evidências não encontra respostas prontas, não. Vai encontrar isso, controvérsias, vai encontrar resultados diferentes em pesquisas. Como a gente vai fazer, então, para saber qual é o resultado que eu devo considerar, qual resultado deve influenciar a minha decisão pedagógica? De novo, precisamos pensar como cientistas. Esses cientistas pensaram exatamente nisso. Por que dois resultados diferentes? O que pode ter causado essa diferença? Será que as crianças tinham a mesma idade? Sim, as crianças tinham a mesma idade. E a metodologia? Foi parecida? Sim, foi parecida. Mas há algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, a língua dessas crianças. É um trabalho sobre a linguagem escrita, é um trabalho sobre a consciência fonológica, sobre a capacidade de reconhecer, de soletrar as letras fonologicamente. Então, é interessante notar que a língua de cada grupo de crianças é uma. Um grupo de crianças fala o holandês, um grupo de crianças fala o inglês. E aí os pesquisadores se fizeram uma pergunta: será que isso pode ter causado a diferença dos resultados? E foi então com essa pergunta em mente que eles desenharam o próprio experimento. Eles queriam saber se a simplicidade do holandês, ou seja, se o nível de transparência
do holandês, da língua holandesa, estaria influenciando esse resultado? Transparência, Joana. Mas o que é isso? Uma língua é transparente? Existe língua? Como assim a língua é transparente? Então vamos entender isso aí antes de prosseguir com o artigo, tá bom? Língua transparente, língua opaca, isso existe sim, é um espectro, né, onde as línguas se situam. Uma língua opaca é aquela língua onde a correspondência letra-som não é muito fiel, vamos dizer assim, não é única. Então, assim, não há um único fonema para um único grafema, não existe esse link exclusivo de um fonema com um grafema. Um exemplo, na nossa língua, eu vou dar um exemplo na nossa língua, por exemplo, a palavra exame. Aqui o X, né, ele poderia muito bem ser substituído pelo Z ou pelo S e nós teríamos condições de ler exame, né? Ortograficamente estaria incorreto. A gente sabe que exame se escreve com X, mas uma criança que está começando a aprender, né, a ler, ela vai confundir isso aí, e muitos adultos também ainda confundem, que não tem tanta destreza, né, que não tem tanta intimidade com a língua, ele pode ainda confundir esse tipo de representação gráfica, né, de um fonema. Então, na língua opaca, o que acontece? Há diversos sons para o mesmo grafema, como é o caso do X, exame, enxame, excelente, né? Ou táxi, ou a língua é transparente, a língua pode ser transparente, ou seja, há apenas um fonema para cada grafema, tá? Então, por exemplo, na nossa língua, a palavra panela, não tem jeito de escrever panela com outras letras, a não ser com essas letras que ela é escrita. Então, nesse caso, né, a palavra panela, ela é uma representação de muita transparência. A palavra exame, ela é uma representação da opacidade da língua, tá? E por que isso, então, interessou aos pesquisadores, né, aos autores desse artigo? Por que isso interessou a eles? Porque o inglês está numa ponta desse espectro, que é aqui a ponta mais opaca desse espectro. Bem aqui, a ponta mais opaca desse espectro. Enquanto que o holandês está lá do outro lado desse espectro, lá no ponto mais transparente desse espectro. O holandês, o alemão, o italiano, eles estão aqui, ó, nesse pontinho aqui, bem transparente, tá? Então, o que acontece? Um grupo de crianças usa uma língua muito opaca, que é o caso das crianças do experimento nos Estados Unidos, que falam inglês. Enquanto que o outro grupo está aqui, dessa outra ponta, e falam uma língua muito transparente, tá? Em que os sons das letras, eles têm uma única representação. Então, eles podem confiar nisso aí, que vão errar pouco, né? Os erros serão muito menos frequentes na aprendizagem e na escrita dessa língua, tá? Do holandês, no caso o alemão, o italiano e outras línguas. Mas os cientistas desse artigo que eu estou apresentando para vocês não pararam aí, eles continuaram se fazendo perguntas. Como nós, educadores, precisamos nos acostumar a nos fazer perguntas, a questionar tudo que nós lemos,
todas as nossas práticas, a questionar tudo que a gente faz com os nossos alunos, tudo que a gente prepara para eles, porque nós não estamos em um laboratório. Nós precisamos ter certeza de que o que nós estamos fazendo traz resultados. Então, esses pesquisadores, eles falaram, tá, mas será então que era isso, que foi isso que causou essa diferença de resultados? Então, quer dizer que numa língua opaca não adianta ficar ensinando o nome próprio antes, isso não vai trazer nenhuma influência na alfabetização dessas crianças. Então, as professoras que trabalham com línguas opacas não precisariam se dar a esse trabalho, poderiam estar trabalhando outras coisas com essas crianças, enquanto que numa língua mais transparente, o uso do nome próprio seria muito interessante. Então, nesses países, nessas línguas, as professoras devem utilizar, então, o nome próprio. Então, aquele trabalho da Emília Ferreiro sobre o nome próprio, ele não vai funcionar para algumas crianças em alguns países, mas ele vai funcionar para outras crianças de países de língua transparente. Então, a gente poderia apressadamente chegar a essa conclusão. Apressadamente, porque agora nós vamos continuar aqui acompanhando o nosso artigo para ver se essa primeira hipótese procede ou não. E foi isso que esses cientistas fizeram. Será mesmo que é a questão da opacidade da língua que vai definir se é importante ou não ensinar o nome próprio? Então, para nós que falamos o português, né? Para as nossas crianças que têm o português como língua materna, como a gente pode tomar uma decisão baseado nessa hipótese, né? Que esses cientistas estão levantando? Se a nossa língua, né, ela está assim muito centralizada aí nesse aspecto. Ela nem é uma língua opaca, nem é uma língua transparente. Nós temos esses dois aspectos na nossa língua. Então, nossa língua, ela fica aí mais ou menos no meio desse espectro. Então, a gente usa ou não usa o nome próprio com essas crianças aí lá na pré-escola antes de serem alfabetizados? Esse uso, né? A gente deve ou não usar, já que a nossa língua não é opaca e nem é transparente. Ela é as duas coisas. Para saber isso, os cientistas, então, os autores desse artigo, desenharam um experimento com crianças de língua inglesa. E eles fizeram um experimento exatamente igual àquele feito pelos pesquisadores da Universidade Holandesa. Tá? Eles replicaram esse trabalho agora com crianças de língua inglesa, conforme o trabalho que eles viram lá que deu diferente. E eles resolveram, então, aproximar mais o trabalho deles desse trabalho desse grupo holandês, o mais parecido possível. Então, uma coisa que eles notaram é que podia estar dando essa diferença, além da questão da opacidade da língua, o número de sujeitos em cada experimento. No experimento feito na Holanda, havia muito mais sujeitos do que no experimento feito com as crianças de língua inglesa. Era um experimento que tinha poucos sujeitos, então eles passaram então a duvidar um pouco desse resultado. Para se garantir um bom resultado, é preciso uma amostra significativa. E eles notaram que a amostra daquele experimento de crianças americanas era muito pequena. Então, eles aumentaram a sua amostra. Outra coisa que eles notaram foi que esse experimento com crianças americanas também tinha sido muito rápido. Tá? Eles acharam que essas crianças precisavam ser acompanhadas por mais tempo para ver se realmente elas utilizavam aquele conhecimento do nome próprio no reconhecimento de outras palavras, na aprendizagem de outras palavras. Para começar, eles avaliaram essas crianças no experimento deles e
para saber qual era o nível de capacidade de soletrar fonologicamente, de reconhecer os sons das letras, né, nessas crianças que ainda não haviam sido alfabetizadas, mas que tinham contato com a língua. E essas crianças, né, elas sabiam já reconhecer o próprio nome, elas já sabiam, já tinham feito esse trabalho, né, de reconhecimento do próprio nome. Então, eles queriam avaliar, então, se esse reconhecimento influenciava essas crianças no reconhecimento, na aprendizagem de outras palavras, no reconhecimento, se elas utilizavam essas informações do nome próprio em outras palavras. Então, era pedido a elas para escrever algumas palavras, como a gente faz mesmo em muitas práticas pedagógicas, principalmente as baseadas no construtivismo, que pedem às crianças para escrever do seu jeito, né? Era mais ou menos isso que eles fizeram. Escreva do seu jeito a palavra tal. E eles notaram o quê? Que as crianças, normalmente utilizavam de uma forma muito consistente a primeira letra do seu nome nessas palavras. Elas não sabiam escrever essas palavras ainda com uma correspondência exata de grafema e fonema, né? Elas não sabiam escrever, não sabiam ler, então elas escreviam do jeito delas. E nesse jeito delas, as crianças têm mesmo essa tendência de usar a primeira letra do seu nome nessas palavras. O que eles notaram foi que as crianças que apresentaram naquela avaliação inicial uma maior dificuldade de reconhecimento sonoro dos grafemas, elas usavam mais as letras do nome dela, sabe? Em qualquer palavra, enquanto que as crianças que já tinham uma consciência fonológica maior, elas eram mais cuidadosas, elas usavam também as letras do seu nome, principalmente a letra inicial, eles notaram isso, a letra inicial do seu nome, a primeira letra do seu nome, mais corretamente do que as crianças que tinham mais dificuldades. Essas crianças que tinham mais dificuldades, elas usavam mais e mais aleatoriamente, enquanto as crianças que tinham uma consciência fonológica maior, né, que tinham mais consciência fonológica, que tinham mais facilidade, que tinham mais competência no uso nessa junção grafema-fonema, elas usavam também a letra do próprio nome, mas de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais consciente. Então, você já percebeu, né? Eles concluíram que crianças de língua inglesa, né, que é uma língua extremamente opaca, elas também se utilizam desse conhecimento do nome próprio para inferir sobre outras palavras. Então, eles descartam aí essa questão da opacidade, tá? Não foi somente isso que definiu a diferença entre os experimentos, né? Mas eles chegaram à conclusão que outros fatores interferiram aí, principalmente esse aí do número de sujeitos em cada experimento, né? O experimento inglês pode ter dado diferente do experimento holandês, justamente porque o experimento com as crianças inglesas, com as crianças americanas, tinham poucos sujeitos, tá? Eles então chegaram a uma conclusão que que não foi válida, que não pôde ser validada por esse experimento que esse grupo aqui fez agora. Ele replicou o experimento e não chegou ao mesmo resultado também, e ele chegou ao resultado do outro grupo. Então, olha só por que a gente precisa confiar nas evidências, por que a gente pode confiar nas evidências para tomar as nossas decisões. Porque a ciência é feita assim, os grupos experimentam, se chega a um resultado diferente, tem um outro grupo que vai lá, que vai verificar qual então é o resultado mais apropriado, qual que é o resultado que eu posso confiar, por que esse resultado deu diferente, e eles levantaram uma primeira hipótese, foram lá verificar essa hipótese da opacidade, né, da influência da opacidade nos resultados, viram que não era isso que estava definindo
os resultados, mas que outras coisas que eles modificaram no experimento, que foi o número de sujeitos e o tempo de acompanhamento desses sujeitos, tá? Dessas crianças, para ver se realmente o nome próprio ele deve ser algo a ser ensinado, se as professoras devem realmente investir tempo no ensino do nome próprio para ajudar essas crianças no trabalho futuro, né, de alfabetização e consciência fonológica. E o que eles concluíram, então, é isso aí que está na tela para você. O presente estudo, com seu maior tamanho de amostra e sua medida contínua de habilidade ortográfica, sugere que a primeira correspondência no nome influencia o uso de correspondência som-letra em toda a pré-escola. Então, olha que coisa linda que é esse trabalho e que coisa importante esses cientistas fizeram para te ajudar, para nos ajudar na educação a ter mais consciência das nossas decisões. Então, usar o nome próprio, logo lá na pré-escola, é importante e tem influência em todo o processo de consciência fonológica da criança durante a pré-escola. Então, olha só que importante que é isso. E é assim que a gente deve proceder na nossa pedagogia baseada em evidências científicas. Nós não ensinamos as crianças o nome próprio, não é só porque sempre foi feito assim. Além do fato de o nome próprio ser muito importante para ela, então já tem essa ligação emocional e que a gente já conversou aqui, já falei para você em outros vídeos da importância dessa ligação, né? A gente sabe disso, você sabe disso, você aprende isso também no curso de pedagogia, né? Como a emoção é importante, como gostar do que está aprendendo é importante, e o nome próprio tem uma importância peculiar na vida de cada um de nós. Então, as crianças aprendem, a gente ensina o nome próprio, isso é um fator relevante, né? A ligação emocional que ela tem, então ela vai gostar de saber, eu lembro que eu gostei de saber escrever meu nome, e além disso tem esse fato de que constatou-se que as crianças utilizam as informações do próprio nome no aprendizado da correspondência letra-som, em outras palavras. Outra coisa importante que eles também nos oferecem com esse trabalho é a informação, é o conhecimento de que as crianças com mais dificuldades se beneficiam mais desse conhecimento do que as crianças que não têm tantas dificuldades na consciência fonológica. Então tá aí um recurso, né, para você usar muito com aquelas crianças que têm mais dificuldade. Elas vão ter um suporte muito maior se você então enfatizar. Então, com a aula de hoje eu quero te mostrar que essa pedagogia baseada em evidências científicas, ela não é uma pedagogia muito... Não quer dizer que ela seja mais fácil, de que a gente tem que abandonar todos os conhecimentos anteriores. Não, olha só, a escrita do nome próprio é algo que é muito antigo na nossa sala de aula, né? Sempre se usou, muitas escolas, muitas metodologias, há muitos e muitos anos, vem usando o nome próprio como um incentivo, né, um início ali para as crianças começarem a aprender a ler e escrever, e mesmo que não tivesse essa intenção, como mais antigamente, né, tivesse essa intenção de consciência fonológica, mas já se usava, como eu falei, nas cadeirinhas, a gente lá na pré-escola tinha o nome da gente, na merendeira, no uniforme, a gente tinha o nome no uniforme, então o nosso nome estava sempre muito presente. E a gente podia usar, então, essas informações. Uma outra coisa muito importante nesse trabalho, e muito interessante, que a gente pode levar, né, como aprendizado, é que a ideia de que esse aprendizado do nome próprio é apenas visual, né? É como se a criança apenas memorizasse aquela palavra que é o seu nome como uma imagem, como elas fazem com Coca-Cola, com outros, né? McDonald's, né? Com essas letras, esse desenho, né? Esse estudo vai mostrar que não é assim que ocorre com o nome próprio. Tá? Elas realmente, pode ser que no início haja
essa memorização visual, né? Essa fotografia do nome na memória da criança, mas que ela vai conseguindo refletir sobre isso e tirar conclusões, utilizar então o som. Aqui nesse trabalho ficou bem claro que o som da primeira letra do seu nome, para tentar então utilizar essa sonoridade em outras palavras, seja para escrever, seja para ler. Tá? Então, os trabalhos da Emília Ferreiro não ficam perdidos diante de outras críticas que se faz ao construtivismo, que a gente pode discutir isso em outro vídeo, não nesse, mas que nesse aspecto em particular, né, utilizar o nome próprio, aquelas observações que Emília Ferreira e Ana Teberoski fizeram sobre o uso que as crianças fazem das letras do seu próprio nome na tentativa de escrever do jeito delas outras palavras, procede, e esses cientistas então mostraram que as crianças estão efetivamente pensando sobre os seus nomes quando aprendem sobre eles. Muito legal, né? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você consiga fazer o link dessa aula com aqueles vídeos que eu deixei lá na seleção. Se você não viu os vídeos ainda, volta lá, vai assistir, volta aqui, assiste esse vídeo, porque esse vídeo não vai ficar muito tempo lá no YouTube não, tá? Assiste, anota assim as referências, vai atrás, e vamos continuar falando nos próximos vídeos sobre evidências científicas que podem ser úteis para você, educador, né? Como é o objetivo desse canal. Compartilhar com você evidências científicas que sejam relevantes para a educação. Deixa seu like aí para mim se você gostou dessa aula e compartilha com seus amigos na escola. E não deixa de se inscrever no canal, porque eu vou ter um presente para você assim que chegarmos a 1000 seguidores. Estamos quase lá. Conto com você, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.